Olá, seja muito bem-vindo. 22 de janeiro, DC Notícia desta quarta-feira mostra mais um assalto na fronteira. Dessa vez, o alvo dos bandidos foi um hotel na Avenida das Cataratas. Sabemos que ele deu voz de assalto para as pessoas que estavam no local e obteve êxito em levar um malote contendo uma quantia de dinheiro ainda que não foi apurado. Aumenta o número de veículos. E você vai ver também. Os atletas estão ajustando os detalhes para o primeiro jogo. Aumenta o número de veículos circulando na cidade. Auditor da Receita Federal esclarece dúvidas sobre a declaração para empreendedores inativos. E tem mais: empresários de Foz participam de maior evento do setor metalúrgico no exterior. O DC Notícias já está no ar. Um passageiro foi preso em flagrante com quase 5 quilos de maconha no posto de fiscalização em Medianeira. Servidores da Receita, policiais federais, civis e do DENARC. A droga estava na mala de um ônibus de linha Foz Passo Fundo e foi encontrada com a ajuda de cães farejadores. O número de carros e motos circulando na fronteira aumentou em quase 20 mil nos últimos 3 anos. Para se ter uma ideia, o crescimento representa um veículo para cada 2 moradores da cidade. No Paraná, o aumento foi de 7% ao ano. Segundo dados divulgados pelo Detran, em 10 anos o número saltou de quase 3 milhões para mais de 6 milhões. Nessa lista, Foz aparece com aproximadamente 147 mil veículos. O município ficou atrás de Ponta Grossa, que tem cerca de 170 mil carros nas ruas, e São José dos Pinhais, com 166 mil. Prova disso são as filas e mais filas de veículos nas ruas da cidade. Os motoristas já sentem esse aumento no trânsito. Aumentou demais, mas fazer o quê? Estamos aí, né? Tem que encarar, tem que enfrentar o trânsito. Tá terrível em Foz. Antigamente dava para circular tranquilamente, mas no último tempo está muito engarrafado mesmo. É ruim, porque devido ao aumento da frota também aumentou o número de motoristas e o pessoal dirigindo muito mal aí pelas vias aí. Para quem veio de outra cidade com uma rotina bem mais agitada, dirigir nas ruas de Foz é mais tranquilo. É a primeira vez que eu estou vindo aqui em Foz do Iguaçu. A princípio, a impressão que eu tenho é que o trânsito flui bem aqui em Foz. Eu estou vindo de São Paulo, então você imagina a realidade lá, não é? Mas aqui, a princípio, a impressão que eu tenho é que está fluindo bem o trânsito. Mais um assalto foi registrado na cidade nesta semana. Dessa vez, funcionários do Hotel Mabu foram rendidos pelos bandidos. O hotel foi assaltado por 2 homens que levaram uma quantidade importante de dinheiro que ainda não foi divulgado. O dinheiro era para o pagamento dos funcionários. Olha, esse fato está sendo investigado pelo GDE. Nós sabemos que adentrou o local lá um indivíduo que estava na moto juntamente com outro indivíduo. Ele estava de capacete, então é um fator que dificulta o reconhecimento. Sabemos que ele deu voz de assalto para as pessoas que estavam no local e obteve êxito em levar um malote contendo uma quantia de dinheiro ainda que não foi apurado. Fizemos várias diligências aí logo após o fato, juntamente com a Polícia Militar. Obtivemos êxito de recuperar a moto que foi abandonada pelos indivíduos. Estamos fazendo um trabalho de investigação também em cima dessa moto. E temos algumas informações, alguns detalhes, mas nada de concreto em relação à autoria até o momento. Olha, é provável que eles tinham informações privilegiadas. A gente está trabalhando com essa hipótese, com a hipótese de que alguém ali dentro que sabia o que se passava ali, repassou informações para o bando. É muito comum nesse tipo de crime ocorrer isso. Então nós estamos trabalhando com a hipótese de participação de mais pessoas nesse crime. E a gente volta com um recado para os empresários que não atuaram no ano passado. Mais sobre a declaração simplificada, a gente acompanha agora. As empresas que por algum motivo suspenderam as atividades em 2013 têm até o dia 31 de março para entregar as declarações desse tipo. Para isso, é preciso preencher um formulário online disponível no site da Receita Federal. A regra não vale para as empresas cadastradas no Simples Nacional, já que a legislação determina que elas informem a falta de movimento operacional, patrimonial e financeiro na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a DEFIS.
Os proprietários que não entregarem a documentação no prazo estipulado pela Receita fica sujeito a multas. E para saber mais sobre essa inatividade das empresas, eu converso com o auditor fiscal da Receita Federal, Ivair Hoffman. Olá, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Roberto. Prazer estar aqui. Bom, a gente está vendo agora na reportagem que o prazo para a declaração simplificada já começou para as empresas inativas. Mas, na verdade, muita gente, eu acredito que pense que a inatividade está relacionada com o faturamento. Podia esclarecer melhor sobre isso? Sim. A inatividade não está relacionada apenas à questão do faturamento, se essa empresa está numa atividade operacional, né, ela está vendendo, mas também outras situações caracterizam a atividade da empresa. Então, por exemplo, se essa empresa está, mesmo que inativa operacionalmente, ela está com valores aplicados em um fundo de renda fixa, enfim, no mercado de capitais, essa empresa é considerada ativa ainda. Então, ela não se enquadra. Nesse caso, ela não vai apresentar essa declaração de inatividade, mas sim a declaração normal, que é apresentada até o mês de maio ou junho, dependendo da empresa. Então, nesses casos, apenas aquelas empresas que não tiveram nenhuma dessas atividades é que irão apresentar essa declaração de inatividade. Fazendo a ressalva, que já foi falado na própria reportagem, de que as empresas do Simples, elas não vão entregar essa DSPJ, que é inativa, mas sim uma declaração chamada DEFIS, que é própria para as empresas do Simples, as empresas menores. No caso, seriam empresas que não exerceram as atividades em 2013, o ano relacionado. Exatamente. Nós estamos falando agora relativamente ao ano de 2013, cuja declaração vai ser apresentada agora. Bom, o número de empresas inativas no país tem crescido, mas acredito que isso tem um risco. Quais seriam esses riscos para essas empresas que não seguem, na verdade, as regras? Sim. Normalmente as empresas inativas, elas são resultantes de alguma atividade econômica que acabou não dando certo. O empresário abre a empresa e muitas vezes ele acaba abandonando essa empresa. Isso vai trazer uma série de consequências lá na frente. Que consequências são essas? Essa pessoa, em algum momento, vai precisar de uma certidão negativa, ela vai precisar de resolver a sua situação perante o fisco e ela vai apresentar essa pendência. Então, a não apresentação dessas declarações vão gerar multas sucessivas, ano a ano, né? Que sendo somadas e sendo atualizadas vão acabar resultando num valor significativo. Então, quando esse empresário, essa pessoa, de repente quiser abrir uma outra empresa, ou mesmo encerrar essa empresa, ela vai se surpreender, vai se ver diante de uma situação problema, ou seja, ela vai ter que pagar um monte de dinheiro como a título de multas para resolver a situação dessa empresa. Bom, uma outra dúvida também seria em relação a uma pessoa que abre uma empresa, mas não dá certo. Ela gastou uma certa quantia, uns 50 mil, 60 mil, que seja, e esse valor foi perdido. Mas a empresa ainda está aberta, embora sem atividade. Precisa declarar? Nesse caso, a empresa estando sem nenhuma atividade, né, ela pode estar, até mesmo ser uma empresa, a gente chama de empresa de gaveta. Essa empresa está lá no contador, né, que eventualmente aguardando alguém que queira comprá-la, isso acontece às vezes. Nessas situações, sim, né, a empresa precisa declarar, mesmo ela sendo uma empresa que existe só cadastralmente e que nunca tem operado. Né? Mesmo nessa situação, a empresa foi aberta, mas por alguma razão não se deu continuidade, mas o cadastro dela no órgão fiscal, né, significa que essa empresa, essa pessoa jurídica já existe, então esse fato já por si é suficiente para o empresário fazer essa declaração. E, por exemplo, para quem tem uma empresa, enfim, uma firma, o que seja, está inativa durante alguns anos, nunca tirou inscrição, não tem nota, nem emitiu nota fiscal, ou seja, não funcionou desde o período da abertura. Precisa declarar? Sim, é uma situação típica daquela empresa que precisa. Ela é tipicamente inativa, essa empresa, então necessariamente é mais uma situação em que a pessoa, o responsável, precisa fazer essa declaração, porque do contrário, realmente a pessoa vai ter dissabores lá no futuro. Bom, então a gente, só para frisar, a gente até assistiu na reportagem, como que o empresário, enfim, microempreendedor, o que seja, faz para declarar? Sim, para fazer essa declaração é muito simples, ele acessa o próprio site da Receita Federal, né? www.receita.fazenda.gov.br. Ali ele vai ter uma opção de declarações, né? Ele vai clicar e vai procurar a declaração, a DSPJ Inativos 2014, que vai ser feita esse ano. E ali vão ser solicitadas algumas informações apenas cadastrais da empresa e do responsável. Então, é uma declaração muito fácil, muito simples de fazer e por isso mesmo o empresário, na pessoa que tem alguma empresa no nome, não pode deixar de fazê-lo
porque do contrário acaba tendo sérios problemas. E também é uma forma do próprio empresário se prevenir dessa empresa não vir a ser usada fraudulentamente, né? Acontece muito de dessas empresas inativas, elas serem usadas de uma forma fraudulenta. Elas, às vezes, se declaram como inativas, mas a Receita Federal recebe movimentações, né, às vezes de mercadorias, podem até mesmo ser notas paralelas, notas falsas, às vezes, mas essa declaração de inatividade, ela acaba podendo prevenir o empresário também de evitar que essa empresa seja usada de uma forma fraudulenta. Mesmo como o auditor falou, o processo é simples. Inclusive, teve uma mudança anteriormente que era, não vamos dizer, era um pouco mais burocrático. Exatamente. Nós tínhamos até alguns anos atrás, essa declaração era feita através de um programa que era baixado na Receita, no site da Receita. Atualmente, ela é online, ou seja, entra no site, a pessoa não precisa baixar nenhum programa, ela somente insere as informações ali mesmo e em questão de 5 minutos toda a declaração já está concluída e o empresário já satisfez a sua obrigação perante o fisco. E muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos no DC Notícias. A gente está de portas abertas lá na Receita Federal e havendo necessidade para esclarecimento da população. Obrigada mais uma vez. Obrigado. E agora a gente fala de oportunidades de negócio. 9 empresas do setor metalúrgico de Foz se preparam para participar da maior feira da área de metal mecânica do mundo. No Ciência e Tecnologia, você também confere a tendência a favor da facilidade do manuseio de um equipamento industrial. A Hannover Messe é uma feira, a maior feira mundial no ramo de metalurgias e segmentos compatíveis, né? E é na Alemanha, realizado todo ano. Esse ano estão com parceria com a Holanda, né? E para desenvolver, e as empresas, inclusive esse ano, a definição é que para desenvolver em empresas jovens, certo? E surgiu a oportunidade, através do Empreender Competitivo, né, que nós fomos contemplados, a participar com as metalúrgicas que compõem esse núcleo aqui em Foz, que são 9 metalúrgicas, né? Então nós fomos contemplados e estamos indo nessa feira esse ano, que é a maior do mundo, é a mais conceituada, né, com as maiores inovações possíveis que tem hoje. Então é por isso que nós estamos indo procurando alternativas, inovações para nossas empresas também aqui, né? Para os proprietários das metalúrgicas, eventos como a Hannover Messe impulsionam oportunidades de negócios e novas parcerias. A maior feira mundial do setor acontece uma vez por ano, na Alemanha. Nessa edição, os participantes buscam por novidades. Prova disso está neste equipamento industrial importado que encontramos em uma metalúrgica de Foz. Acompanhamos o processo de funcionamento. Para fazer os furos na base de inox, todo o trabalho é feito por um computador. A máquina é muito usada na fabricação de prateleiras. Antes o processo era manual e demorava horas para ficar pronto. Hoje não chega nem a 1 minuto. Esse é um dos exemplos de que tecnologia age a favor dos profissionais. Olha, como hoje nós estamos no mundo cada vez mais desenvolvidos, né? Então nós temos que estar aprendendo, sabendo o que está acontecendo nos países de primeiro mundo, principalmente na Europa. E é atrás disso que nós vamos buscar novidades, inovações para poder aplicar internamente nas nossas empresas. E vamos à previsão. As altas temperaturas intercalam com um tempo instável. Acompanhe. E o clima continua abafado. A previsão do tempo para o fim do dia é de máxima 37 e mínima 23 graus, sem chuva. Já na quinta-feira o tempo muda, com sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 36 graus. E na sexta a chuva continua, alternando entre tempo aberto e trovoadas. Máxima 36 graus e mínima 22.
E o DC Notícias volta com o esporte. O Curitiba intensifica os treinos em Foz. Depois de muita atividade física, o Coxa ensaia jogadas de bola em campo. A aposta na pré-temporada também é em 2 novos nomes. O treino iniciou com uma ajuda especial. O mascote estava lá para dar aquela força para o time. Apesar do calor, o grupo parecia animado. No estádio do AVC, a técnica usada foi do treino tático. Depois de uma semana de atividades físicas intensas, os 24 atletas demonstraram um nível de preparo alcançado durante o condicionamento. Mesmo sem estarem oficialmente contratados, os jogadores Norberto, ex-lateral do América de Natal, e Rony, que atuava no Goiás, também demonstraram as habilidades em campo. E quem também intensifica os treinos são as meninas do Foz Cataratas. No Gresf, a equipe de futebol feminino finaliza a preparação para a Copa do Brasil. As atletas estão ajustando os detalhes para o primeiro jogo. A expectativa é positiva. O time pretende chegar até as instâncias finais do campeonato. Bom, a gente começou muito cedo este ano. A gente tem o Copa do Brasil, que é dia 29. Já a gente está aceitando já o time que vai na próxima quarta. Né? A equipe recebeu novos reforços e ainda não está definido o time oficial para a Copa do Brasil. A expectativa é a melhor possível. Começamos o trabalho no dia 13, enfatizando a parte física com o professor Vitor Neves. É um espaço de tempo pequeno que nós temos. No dia 13 começamos, dia 29 já temos o primeiro compromisso. Nós mantivemos uma base muito boa do ano passado e com certeza vamos conseguir fazer uma grande competição. Sabemos a dificuldade que é enfrentar o São José, mas o São José também sabe da dificuldade que é enfrentar o Foz Cataratas. E a gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê na quinta-feira a partir das 6 horas da tarde. Até lá!